Enfim, uma boa notícia no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te deixa na cara do gol sobre o assunto e fala também de Moscardo. Você lembra dele, jogador do Corinthians? Pode pintar no Palmeiras? Bora te explicar por que Lucas Moura virou dúvida para a partida entre São Paulo e Corinthians na próxima quinta-feira. Já no sul do país, há quem garanta que Rafael Veiga interessa ao Grêmio. Para completar, River Plate de olho em jogador do Galo. Everton Cebolinha dando preferência à Arábia Saudita. Recorde de gols de um brasileiro ligado ao Cruzeiro. Isso sem falar nas últimas no mercado. Bastidores e finanças e o presidente da Lusa cheio de sondagens. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, queria convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram. Por lá, sugestões e dicas absolutamente gratuitas e diárias para você fazer sua fezinha esportiva. Para receber essas dicas sem pagar nada, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, basta me seguir e tá tudo resolvido, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre o esporte. O presidente Yuri Romão anunciou nessa sexta-feira que vai deixar a presidência do esporte em 31 de dezembro. Importante registrar que ele tinha mais um ano de mandato e a opção por sair tem tudo a ver com a crise financeira, técnica e o rebaixamento do esporte para a segunda divisão. Já o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, que deixa o clube em dezembro no fim do seu mandato, tem sido muito convidado por outros times para atuar como CEO. Posso contar que um dos interessados é o Tupã, time do interior do estado de São Paulo, que quer transformar o Castanheira no CEO para a reconstrução do clube. Existiram outras duas ofertas, uma oferta de um time da Série A1, duas ofertas de times da Série A2, ambas do Paulista, e posso contar também que há um gigante do futebol brasileiro que já entrou em contato com o Castanheira para entender um pouquinho do processo feito na Lusa. Vale a lembrança de que o Castanheira assume a Portuguesa 6 anos atrás, na pior crise financeira e técnica da história do clube. A Portuguesa disputava a segunda divisão do Paulista e não tinha a divisão do Brasileiro. Enorme crise financeira, devendo para Deus e todo mundo, times horríveis e com trabalho de reconstrução basicamente de formiguinha, arrecadando receitas com patrocínios, pagando salários em dia. A Portuguesa foi sendo reconstruída. O trabalho de separação do departamento de futebol do clube garantiu ou abriu caminho para que a Portuguesa se tornasse uma SAF. O resto da história a gente já conhece. A Portuguesa hoje está na elite do futebol paulista, tem vaga na Série D, se transformou numa sociedade anônima do futebol e graças a isso, também com a ajuda da recuperação judicial, a dívida que era superior a 550 milhões de reais, hoje baixou para 190 milhões. É hora de falar sobre um ex-jogador do Cruzeiro que mais cedo ou mais tarde vai garantir alguns milhões de reais. Eu me refiro a Igor Thiago, centroavante que tem 24 anos de idade, joga no Brentford e tem números impressionantes. São 8 gols em 11 partidas na Premier League. Ele tem tudo para se tornar, nessa temporada, o brasileiro com mais gols em uma temporada na história da Premier League. Esse recorde pertence a Matheus Cunha, Martinelli e Firmino, todos com 15 gols cada. Como a gente nem chegou à metade da temporada e com apenas 11 jogos, o Igor Thiago já chegou a 8 gols, dá para imaginar esse recorde sendo batido. Jogador formado na base do Cruzeiro, ele teve entre 2019 e 2021 na Raposa, até por isso o Cruzeiro tem quase 1,5% em relação ao mecanismo de solidariedade de todas as negociações que o Igor Thiago se envolver daqui até o fim da carreira. Quando ele troca o Clube Bruges da Bélgica pelo Brentford da Inglaterra, o Cruzeiro assegurou na oportunidade quase 2 milhões e 800 mil reais. Só para completar, além desses 8 gols em 11 jogos na Premier League, ele tem mais um jogo e um gol na Copa da Liga Inglesa. Foi comprado pelo Brentford por 33 milhões de euros. E se mantiver esse nível de atuação, quando for vendido pelo Brentford, vai garantir cifras bem mais altas, aumentando a receita do Cruzeiro. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, o principal alvo do Grêmio para 2026, não descarta voltar a jogar no exterior. Representantes do atleta foram sondados por equipes da Arábia Saudita, que é hoje uma das ligas que mais paga em termos de salário.
Diante desse cenário, e fora dos planos do Flamengo para 2026, o Cebolinha pensa, cogita, estuda e faz as contrapartidas entre tentar a transferência para o Grêmio, onde é ídolo e super esperado, ou jogar na Arábia Saudita para faturar muito mais dinheiro. No Flamengo ele ganha R$1,5 milhão por mês. No Grêmio a intenção era baixar um pouquinho esses vencimentos. Na Arábia Saudita dá para imaginá-lo ganhando pelo menos R$3 milhões mensais. Importante registrar que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 14 milhões de euros em 2022. Veio contando para vocês sobre o fim do contrato do Cebolinha. Ou o Flamengo negocia nessa janela de transferências ou vai perder a chance de fazer dinheiro com o jogador. Só para completar o noticiário rubro-negro, Bruno Xavier, meia contratado, primeiro reforço do José Boto pro time sub-20, deve aparecer no banco de reservas na partida contra o Sport, primeira aparição do atleta no time principal, tudo por causa da série de desfalques do Flamengo contra o Sport em partida marcada para esse sábado na Arena Pernambuco. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O River Plate está de olho em Fausto Vera. Volante que ainda não conseguiu explodir no futebol brasileiro, tanto no Corinthians quanto no Atlético, nunca foi capaz de reeditar seu bom futebol dos tempos de Argentina. Mas, de acordo com a imprensa local, a ideia do River Plate é apresentar uma proposta oficial ainda em 2025 para ter o Fausto Vera em 2026. Jogador comprado pelo Galo na metade do ano passado por 24 milhões de reais. A ideia do Atlético era recuperar esse investimento e eventualmente ter alguma receita extra. Enquanto era comandado pelo Milito, o Fausto Vera era titular absoluto. A chegada do Cuca fez o Fausto Vera perder espaço. Com a contratação de Jorge Sampaoli, Fausto voltou a ter mais destaque no elenco atleticano. Contrato até dezembro de 2027, desde que chegou ao Atlético, 58 jogos e 3 gols marcados. Saideira sobre o Galo. Atlético e Lanús fazem a final da Sul-Americana no dia 22 e o Atlético está preparando uma grande festa e recepção para torcedores que não puderam ir para o Paraguai. Eles vão ter a chance de assistir a partida na esplanada da Arena MRV com 4 telões de 20 metros quadrados. Bora falar agora sobre o Grêmio. Vem do Rio Grande do Sul a informação de que Rafael Veiga interessa ao tricolor. Você sabe que o Grêmio tem um novo presidente, Odorico Roman. E o Odorico é apoiado por 2 bilionários e muito gremistas, Celso Rigo e Marcelo Marquespan. Pois bem, com a ajuda desses empresários, o Grêmio pretende trazer pelo menos 4 reforços de peso, jogadores que cheguem para mudar o status do clube. A ideia é contratar um meio atacante, como o Rafael Veiga, a ideia é fechar com um atacante de lado de campo, como o Cebolinha, além de encontrar um ponta, ou melhor, um centroavante e um zagueiro. Essas 4 buscas já começaram e o Rafael Veiga é um dos alvos. Tô para dizer para vocês que eu não acredito na possibilidade de acordo. Apesar das investidas do André Cury, representante do atleta, que tenta negociá-lo já há algum tempo, especialmente com clubes de fora, o Palmeiras sempre foi muito reticente em relação à ideia de abrir mão do Veiga. Veiga que perdeu espaço, perdeu moral, já não é mais protagonista como em outros tempos, mas ainda assim, negociá-lo com um rival brasileiro não me parece ser algo que o Palmeiras precise fazer. Se aparecesse uma oferta de 10, 12, 15 milhões de euros do exterior, acho até que o Palmeiras toparia negociá-lo. Pro Brasil, não vejo muita possibilidade. Gostaria de que você usasse o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Lucas Moura, mais uma vez, é dúvida no tricolor. O jogador voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo que passou por 2 intervenções recentemente. O tratamento tem sido feito com fisioterapia. Dessa maneira, o Lucas Moura deixou de participar da rotina de treinos com bola. Sendo assim, dá para imaginar que dificilmente o Lucas Moura terá condição de participar do confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo super decisivo para as 2 equipes que ainda brigam por vaga em pré-Libertadores. Só para lembrar, desde que foi contratado pelo São Paulo na temporada passada, Lucas sofre com uma série de problemas. A questão envolvendo o joelho pegou muito nesse ano. Ele chegou a passar por uma artroscopia no dia 30 para retirada de uma fibrose. Desde então esteve à disposição em 9 partidas, sendo 4 como titular e outras 5 saindo do banco de reservas. Desde o início do ano são apenas 28 jogos e 5 gols marcados. Que nota você dá para a passagem do Lucas Moura, essa segunda passagem? Só não se esqueça do custo, atleta que ganha R$1.800.000 por mês.
Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Giuliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação, e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada, nem consulta, nem proposta, e é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francês. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e um gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais um gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes. Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto, nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso na seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo. Assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe. E enfim, tem boa notícia no Corinthians. Félix Torres, zagueiro escanteado no Timão, é alvo de 2 clubes do futebol espanhol. Informação que vem do jornal Marca, da Espanha, dá conta de que o Osasuna e o Getafe preparam proposta pro Corinthians para o mês de janeiro. Janela por lá ficará aberta de 1º de janeiro a 2 de fevereiro. Importante registrar que esses clubes cogitam comprar o Félix Torres, zagueiro adquirido pelo Corinthians diante do Santos Laguna, na oportunidade por 31 milhões e meio de reais. Como o Corinthians não pagou, isso se transformou num processo na FIFA. Hoje o Corinthians deve ao time mexicano 41 milhões de reais. E é por conta dessa dívida que o Corinthians teve seu primeiro transfer ban sofrido dessa maneira. Enquanto não pagar ao time mexicano, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas. Félix Torres, que nessa temporada soma apenas 27 jogos, desde que foi contratado, 79 partidas e apenas um gol. Não entra em campo desde 27 de agosto, em jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Por falar em transfer ban, você vai lembrar que recentemente o Corinthians também tomou um transfer ban da Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD, que atua intermediando acordos entre clubes brasileiros, certo? Tudo por causa de uma pendência com Cuiabá que já foi paga. Só que a CNRD ainda não retirou o transfer ban do Corinthians. Isso porque o Timão também tinha pendências com outros parceiros, clubes, jogadores, e há a necessidade de que o Corinthians apresente a comprovação das quitações de todas essas pendências para que o transfer ban seja retirado. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.